Hoje eu vim falar um pouco sobre psicoterapia e expectativas. Na minha prática de consultório, eu venho observando que a dinâmica entre esses dois fenômenos parecem brincar uma espécie de ciranda-cirandinha. Mas calma, eu vou te explicar qual a percepção que eu estou tendo em relação a esses dois fenômenos. O processo de psicoterapia, geralmente ele é repleto de questões e necessidades individuais e também de expectativas individuais e coletivas que uma pessoa apresenta em relação à própria realidade que ela vive. E eu observo que existem dois tipos de expectativas que geralmente permeiam o processo de psicoterapia de muitas pessoas. A primeira delas é a expectativa da pessoa que procura pelo psicólogo para passar por uma psicoterapia. E geralmente essa expectativa ela costuma ter o formato de pensamento, vontades e desejos que uma pessoa pode ter em relação à própria vida e realidade que ela está vivendo no momento. Geralmente esse nascimento ele não costuma ser muito favorável. É um pouco comum que as pessoas parem para pensar sobre a importância de procurar um psicólogo quando elas passam por uma crise, quando elas passam por um episódio de ansiedade ou sofrimento, ou então quando elas querem mudar a realidade que elas estão vivendo, quando elas querem se desenvolver, de certa forma. O segundo tipo de expectativa diz respeito sobre contexto social que essa pessoa que busca psicoterapia ela está inserida. Mas, Rafael, como assim? É muito comum que as pessoas que convivem com alguém que faça terapia tenham esperança e expectativas e desejos de que essa pessoa muda. Então, geralmente, essas expectativas, elas se apresentam para o indivíduo em terapia através de cobranças, de conversas, de diálogos, de trocas sociais, onde a pessoa que está em análise muito provavelmente vai precisar saber diferenciar ou aprender a diferenciar. Quais são as expectativas que ela tem em relação à própria terapia, em relação à própria realidade que ela vive, assim como ela lida com as expectativas que são colocadas por pessoas que são importantes ali para ela. Essa dinâmica, essa brincadeira do ciranda-cirandinha, acaba sendo a maneira pela qual esse ciclo ele vai se renovando. Então eu diria em linhas gerais que todos nós trocamos expectativas individuais e coletivas. Então, se a vida é feita de trocas em relação às expectativas, vontades e desejos, é um pouco comum que qualquer indivíduo se perca um pouco nessa diferenciação. O papel da psicoterapia em relação a essas expectativas e a própria expectativa sobre o processo de análise é contribuir para o desenvolvimento de que esse indivíduo ele consiga se diferenciar, que ele saiba identificar quais são as expectativas que ele tem, que ele recebe, que ele coloca para os outros indivíduos. Então hoje o meu recado ele é específico para as pessoas que criam e lidam com essas expectativas, né? Talvez você não esteja passando por um processo de psicoterapia nesse exato momento por inúmeras questões, mas o meu convite é que você reflita e repense qual é a maneira que você se relaciona com as expectativas que são suas e as expectativas que são apresentadas a você pelas pessoas com quem você convive.